Bom dia, meus irmãos. É um grande prazer falar com os irmãos nessa manhã. Foi-me dada a tarefa de falar de missões com um olhar intercessor. Então, esse é o nosso tema nesta manhã. E certamente você encontra nas Escrituras textos em abundância que tratam sobre missões. Qualquer texto você tem sobre missões. Não há lugar nas Escrituras que o texto não trate de questões missionárias, pois é esse o propósito de Deus para nós, levar a sua palavra. Então eu escolhi um texto que está em Apocalipse, capítulo 11, abra sua Bíblia lá, um texto que trata de missões e que, repare, é um texto que primariamente trata da igreja, porém, essa igreja é uma igreja missionária. Então vamos falar de Apocalipse 11. Nós estamos aí com uma novela que está passando sobre o assunto e nós pensamos completamente diferente de tudo que se passa lá. Completamente diferente. Então é uma oportunidade também, além de você aprender de missões, aprender de uma visão reformada sobre esse texto que é vital para a sua vida. O texto de Apocalipse é um texto essencial para você compreender a sua tarefa nesse mundo, o que Deus te chamou para fazer nesse mundo, como você deve viver nesse mundo como uma igreja. Então eu vou tratar desse texto, vou fazer uma introdução um pouquinho maior do que normalmente se faz, mas é porque é necessário, uma vez que o texto tem as suas dificuldades de interpretação. Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao verso 13. Todos encontraram? Façamos a leitura e depois vamos expor o texto. Vamos fazer a leitura de forma alternada? Acho que todos usam a mesma Bíblia aqui, né? A mesma tradução. Então vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu começarei lendo. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que seus cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. O 13, que é o último, diz assim: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Até aqui. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Bondoso Deus, nós temos a Tua palavra diante dos nossos olhos. Temos a Tua palavra, Senhor Deus, como direção para os nossos passos.
Ajuda-nos, ó Deus, agora a entender as Tuas verdades, para que sejamos fortalecidos, enriquecidos e preparados para a obra que o Senhor tem para nós, obra que o Senhor revelou para João, Teu servo, no passado, esta revelação que o próprio Jesus Cristo fez e que para a igreja é tão necessária, pois o mundo que nós vivemos, o Senhor tem preparado para que naquele dia, no dia do Senhor, conheça quem Tu és, o Deus soberano, julgue todas as coisas e dê galardão e condenação para aqueles que andaram ou na Tua presença, ou rebeldes foram por outros caminhos. Em Cristo nós rogamos a Tua bênção, em Cristo nós pedimos a Tua sabedoria, e é nele que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, dá para perceber que tem uma gama de dificuldades aqui. O livro de Apocalipse é um livro difícil de ser interpretado porque ele traz 3 estilos diferentes. Ele é uma carta, ele é uma profecia e ele é um gênero específico chamado de apocalíptico. Por isso que não é fácil compreender o texto de Apocalipse. Ele precisa ser compreendido a partir de algumas regras, e eu vou mostrar para vocês aqui isso, para que fique bem claro como é que nós devemos interpretar o livro de Apocalipse. É uma rápida introdução, mas necessária. O livro de Apocalipse trabalha com começo e fim. Você tem dúvida disso? Ele fala do fim dos tempos? Sim ou não? Oh, que coisa boa! Eu quero que você participe. Mas ele sempre, ao falar do final dos tempos, ele tem que lembrar o começo. Ou seja, ele tem que lembrar quem é o homem, como ele foi criado e como é que ele caiu em pecado. Então o livro de Apocalipse, ele tem um começo e um fim, e ele faz isso da seguinte maneira. Olha, ele trata, cada vez que ele vai tratar de um assunto, por exemplo, ali, Apocalipse 4, capítulo 4, do verso 1 ao capítulo 8, do verso 1, ele fala sobre o começo e o fim. Então, do capítulo 4 até o capítulo 8, ele fala de como é que o ser humano vive em pecado, a necessidade de se encontrar com Deus, de Jesus Cristo abrir os selos, por exemplo, e as maldições caírem sobre ele. E aí, quando ele chega no capítulo 8, ele fala do juízo final. Bom, ele completou uma coisa chamada ciclo, e isso é muito importante, mas não é cronológico? Não é cronológico. Se você ler cronologicamente, você vai se perder no livro. Se você começar achando que o capítulo 4 até o capítulo final, você tem uma cronologia de fatos, que acontecem as coisas, que você pode somar os anos, não tem como. Você pode pegar a sua Bíblia em casa e observar isso. No capítulo 4 começa João diante de Deus no céu, e no capítulo 8 acontece o juízo final, e assim se repete. Olha que interessante, acontece de novo no capítulo 8 até o capítulo 11, e acontece de novo, e de novo, e de novo, até completarem 7 ciclos, até chegar no último, que é o mais intrincado de todos, capítulo 20, quando se fala do milênio, quando se fala da derrota de Satanás. A maneira de se compreender o livro de Apocalipse é essa. Nenhum outro livro tem essa complexidade, mas essa é a maneira como João escreveu. Porque João queria revelar detalhe por detalhe. Então, cada vez que ele revela a verdade sobre o começo e o fim, cada vez que ele fala do juízo final, ele acrescenta alguma coisa, ele acrescenta uma informação. Quando chegamos lá no último ciclo, aquele vermelho, ele só tem um assunto para tratar: Satanás, o seu aprisionamento, a maneira como ele é colocado no abismo e permanece lá, e como depois ele se levanta com poder para tentar derrotar os filhos de Deus, mas é totalmente derrotado. Bom, então para você compreender, você tem que seguir dessa maneira, ok? Agora tem uma última parte que é fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ciclos, certo? Um tema em Apocalipse que não trate de 7 é até estranho. Apocalipse o tempo todo fala de 7. São 7 igrejas, são 7. Então também são 7 ciclos. Agora vem a parte mais importante. Tem um ciclo
que cobre todos esses. E é isso que você tem que entender. O livro de Apocalipse não foi escrito para criar confusão na nossa mente. Ele não foi escrito para nos trazer dúvida, para perguntarmos, mas por que eu não posso compreender isso? Não, você pode. O último ciclo, aquele que cobre todos os demais, é o prólogo, ou a história da igreja. Por que Apocalipse foi escrito? Para você, para a igreja. Ele foi dado para a igreja, ele foi dado para as pessoas da igreja. Qual que é a grande diferença do livro de Apocalipse com qualquer outra teoria apocalíptica? E não tenha dúvida que existiam muitas. Entre o ano 200 a.C. até o ano 200 depois de Cristo, tem um monte de livros apocalípticos. Mas esse daqui é diferente. Ele foi dado para a igreja, para o seu povo, para compreender o que Deus estava fazendo através da sua obra. Então, entendido isso, se você olhar agora para o ciclo onde nós estamos, que está dentro da igreja, nós temos que responder algumas perguntas importantes. Quem que é o autor humano desse livro? Bom, é João. Por que isso é importante? Porque esse homem aqui foi inspirado por Deus. Ele não está escrevendo uma história qualquer. Ele não é um lunático tendo imagens de coisas que ele simplesmente fantasiou. Não, é o apóstolo João. Aqui é uma imagem, claro, né? Esse é um quadro famoso de João. João era o mais jovem lá do grupo, tá certo? É apenas para ilustrar. Ele está olhando para onde? Para os céus. É de lá que veio a sua mensagem. Ele não inventou isso, ele recebeu, é uma revelação, foi dado para ele. João é o autor, e João escreveu, aqui é João recebendo do anjo a mensagem, tá? Já bem velhinho. Ele já estava bem idoso quando ele foi agraciado com a mensagem deste texto. Já um homem experiente e um homem muito marcado por perseguições. Esse era o contexto histórico dessa carta. Por que essa carta foi escrita? Aliás, eu estou chamando de carta, mas eu poderia chamar de profecia, ou simplesmente poderia chamar de Apocalipse, ok? Mas por que esse texto foi escrito? Porque a perseguição era terrível, terrível. Uma perseguição ferrenha. Os cristãos estavam se questionando quem está no governo deste mundo. Esse é um quadro muito famoso, dos cristãos sendo levados para arenas e devorados por leões, dilacerados, cristãos que eram colocados em mastros, e então colocavam betume sobre ele ou alguma outra coisa que causasse, que facilmente pegasse fogo, e eles então eram incendiados. Era horrível. Nós bem conhecemos a história da igreja, nós sabemos que a perseguição era terrível, era uma perseguição tão grande e tão intensa, que a igreja se perguntava, onde está o Senhor? Bom, é natural em tempo de perseguição fazer essa pergunta. Onde está Deus? Recentemente, não tão recente assim, mas um desses papas, o Joseph Ratzinger, eu estou falando isso com todo respeito, mas quando ele esteve num desses memoriais da Segunda Guerra, especialmente de Auschwitz, ele fez essa pergunta: onde Deus estava quando isso aconteceu? Eu saberia responder para ele. E você saberia? Deus estava no lugar onde ele sempre esteve, no governo do universo. Por isso que o livro de Apocalipse é um livro que deixa claro para nós que em meio a toda essa perseguição, muitas vezes implementada por esse homem aqui, ó, eu gosto dessa imagem, é lógico, não é uma foto dele, tá? Mas é Nero, mas dá para ver que ele tinha uma cara de maluco mesmo, né? Ele tinha uma cara de alguém, não é verdade? Eu estou sendo assim, exagerado. Ele tem uma cara de alguém, meu Deus, dá medo de olhar para ele. Tá, Apocalipse provavelmente não foi escrito no tempo dele, tá? Mas foi escrito num tempo de um cara, de um rapaz, de um homem, que se chamava o segundo Nero, esse homem aqui, Domiciano. Ele reinou de 81 até 96, tá? Em 96, sabe como é que era o impeachment daquela época? Era cortar a cabeça fora. Eles reinavam até que alguém, é o caso de Domiciano.
Ele reinou até que alguém o matou, tá? Era assim que funcionava, se fosse hoje, né? Bom, esses cristãos extremamente perseguidos, tá? Extremamente perseguidos, eles precisam saber o quê? E esse é o tema da carta, ou do texto, da revelação, ou da profecia de Apocalipse. Jesus reina. Você não saberia nada sobre a glória de Jesus sem esse texto. O que Jesus está fazendo no céu? Eu não sei, ele foi para o céu. Eu sei que ele subiu, mas o que ele está fazendo lá? O livro de Apocalipse revela. Ele conta para nós como o Senhor glorificado, todo-poderoso, está no céu. É a história mais linda que você pode ter diante dos seus olhos, porque você fica sabendo o que você gostaria tanto de saber. Os discípulos queriam saber isso. Senhor, o Senhor vai para o céu, e agora? E nós aqui? Bom, você quer saber o que Ele está fazendo no céu? Leia Apocalipse. Ele reina, Ele é Senhor, e Ele governa poderosamente. Tem perseguição? Tem. Mas Ele está no seu trono e nunca deixou o seu lugar de governo. E daí então, se você quiser compreender Apocalipse, também com essa questão de onde está o Senhor quando as desgraças acontecem, guarde uma coisa no seu coração. Aliás, quem disse isso foi um homem chamado William Hendrickson. Apocalipse é um livro que nos diz que as coisas não são o que parecem ser. As coisas não são o que parecem ser. Bom, então, o autor humano é João, o contexto é perseguição, o propósito do tema é consolar as pessoas. Se você quer um texto para consolar, é Apocalipse. Precisa ter coragem, eu sei disso, mas se você quiser um texto de consolo, normalmente nós vamos para os Salmos, né? Que os Salmos consolam muito o nosso coração, porque os Salmos são o povo falando com Deus. Nos Salmos nós temos uma coisa que seria uma teologia inversa. Nos Salmos, se Deus se revelou para nós através dos outros textos, é no Salmo que nós nos revelamos, ou revelamos o nosso coração para Deus. Os Salmos falam daquilo que o ser humano sente, das suas dores, das suas angústias, das suas perseguições. Por isso que você tem um Salmo como 109, onde Davi rasga o seu coração. E ele conta toda a sua dor. Ele diz: Senhor, a minha dor é tão grande, tão intensa, que eu tenho vontade de fazer isso. Ele não vai fazer nada do que ele promete naquele salmo, ainda bem, tá? Depois você vai ler em casa e você vai entender isso. Ele não vai fazer nada daquilo, mas ele abre o seu coração para Deus. Então, no livro que nós temos de Apocalipse, nós temos um tema que é o reinado de Cristo, mas nós temos um propósito. Esse texto foi dado para que a igreja fosse consolada na sua tribulação. Ela precisa ser consolada porque Deus tem um propósito também, que é presentear, galardoar os fiéis. Então ficou claro até aqui? Então Apocalipse eu tenho que enxergar ele como ciclos que vão falando para mim, em cada um deles, o que Deus vai fazer, que é julgar esse mundo. Mas o mais importante é entender que tem um que sobrepõe os demais, que é a igreja. O propósito desse texto é falar para a igreja de consolo, de conforto, de fidelidade, uma igreja que está sendo extremamente perseguida. Alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Essa igreja extremamente perseguida é a igreja que fez com que João fosse levado para essa minúscula ilha. Não dá nem para ver, né? Onde está a ilha? Fica ali perto de Éfeso. Acho que o reverendo já... Em Patmos não, né? Já teve reverendo. Mas em Éfeso sim, né? Então, tá vendo? É bom conversar com quem tem experiência. Ali na costa é Éfeso. E aquela minúscula ilha é Patmos. Domiciano mandava as pessoas para essa ilha para que elas trabalhassem como escravos. Foi lá então que João, no dia do Senhor, teve essa revelação que você tem diante dos seus olhos. Ok? Tem diante do seu, tem nas suas escrituras, diante daquilo que você pode ler e estudar com bastante calma. Então agora, propriamente dito, vamos entrar no texto. Alguma pergunta do que eu falei até aqui? É uma rápida introdução. Eu vou dar um módulo desse negócio lá no IBEL, imagina, eu vou ficar uma semana falando só sobre a introdução de Apocalipse, porque é muita coisa, é muito interessante a maneira como ele foi escrito, tá? Bom, agora nós chegamos ao nosso texto. Eu já sei que esse texto foi escrito para a igreja. Eu já sei que esse texto foi escrito de uma forma diferente
não é cronológico. Eu já sei que esse texto foi escrito com uma linguagem diferente, e é bem possível que Apocalipse tenha sido escrito com essa linguagem tão enigmática. É possível, porque João queria esconder algumas coisas, por causa da perseguição. O fato é, quem são as duas testemunhas? Que é o ponto do nosso texto. Abra sua Bíblia aí, de novo, em Apocalipse 11, e nós temos assim a seguinte informação. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bom, até aqui nós já temos alguma coisa assim bastante interessante em termos de símbolos. Você conhece alguns símbolos do livro de Apocalipse? Eu coloquei uma imagem aí. Aqueles 4 cavalos, o que eles representam? Que símbolo eles representam? Não é possível que você não conheça, vai. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Deixa eu colocar uma imagem então mais provocante, olha lá. Tá? Quem nunca ouviu falar disso daqui? Quem nunca ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Será que eles são literais ou será que eles são símbolos? E deixa eu mostrar uma outra coisa que talvez você deve conhecer. Esse símbolo, você conhece? Esse aqui não tem quem não conheça. É a imagem da besta, tá? Já falaram que a imagem da besta é todo tipo de coisa. Quando surgiu o código de barras, disseram que era a imagem da besta. Eu não sou tão novinho assim, eu tenho 46 anos. Então, assim, a gente viu aparecer esse negócio de código de barras, aí falaram que era a marca da besta. O que é a marca da besta? Alguém aqui sabe me responder 100%, com toda a convicção? Isso tudo é uma das coisas que faz com que o livro de Apocalipse seja difícil de ser interpretado. Quando eu perco de vista que o livro fala da igreja, eu começo a prestar atenção em alguns detalhes e começo a prestar atenção nesses símbolos e pensar que os símbolos são mais importantes que a mensagem. E aí então você começa a criar um universo imaginário, porque o que tem de símbolo no livro de Apocalipse é uma grandeza. Tem muitos símbolos, muitas imagens, tem figura de linguagem, tem metáfora, tem até hipérbole. Você tem uma série de figuras, que na língua portuguesa nós chamamos de figura de linguagem, mas você tem muitas imagens. João quer pintar um quadro na mente da gente. João quer falar de alguma coisa que ele mesmo não sabe ao certo como explicar. Ele mesmo está vendo coisas que ele está sendo apresentado pela primeira vez a essas coisas. Então ele tenta explicar isso através de muitos símbolos e muitas imagens. E daí vem uma questão: eu posso entender esses símbolos? Posso. Como? A Escritura interpreta a Escritura. Ela precisa ser interpretada pela própria Escritura. Eu preciso olhar para o todo da igreja. Lembra aquele último ciclo que cerca a igreja? É a mesma coisa na interpretação de Apocalipse. Eu preciso olhar para o todo da Escritura. Eu preciso observar os símbolos da maneira como eles foram dados por Deus, porque eles vão trazer para mim conhecimento, não conhecimento sobrenatural que só os iniciados têm. Não, eles vão me apontar para a Escritura. Isso aqui é uma imagem gnóstica muito famosa. Se você observar as religiões de mistério, elas sempre têm muitos símbolos, que só os iniciados podem saber. Já ouviu falar do gnosticismo, certo? Gnosticismo se tornou muito importante no 2º século da era cristã. Incomodou muito o cristianismo, muito mesmo. Incomodou demais o cristianismo, porque ele nasceu dentro da igreja. Ele se torna forte dentro da igreja, então ele incomoda demais. E esse grupo aqui achava que tinha uma gnose, que quer dizer conhecimento, tinha um conhecimento especial. Então só eles sabiam interpretar as coisas, só eles sabiam enxergar o sobrenatural, desvendar o sobrenatural. E daí então eles tinham muitos símbolos. Porque os símbolos mexem com a nossa imaginação, os símbolos mexem com a gente.
Grandes nações usaram símbolos. A nação nazista tinha um símbolo? Sim, era conhecido, causava terror. Se alguém usasse aquele símbolo em algum lugar, colocasse na porta de uma casa, você entraria lá? De jeito nenhum. Os símbolos podem causar impacto. Então, eles são muito utilizados. Lá na gnose, nesses grupos de religiosos místicos, eles também usam os símbolos para encobrir a verdade. João não faz isso. João usa símbolos para revelar a verdade. É totalmente diferente. Então vamos olhar aqui para Apocalipse, capítulo 11, que ele diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, um período longo de tempo, vestidos de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros. Eu não sei o que é isso. Como é que você não sabe? Lógico que você sabe. Abre aí em Apocalipse capítulo 2. Lógico que você sabe. Apocalipse capítulo 2, verso 1, quando João vai introduzir o assunto sobre a igreja, ele fala que o Jesus Todo-Poderoso, cheio de glória e poder, ele está andando no meio do quê? Alguém pode ler para mim? Não, depende da sua tradução. A minha está assim, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. O que são os candeeiros? São as igrejas. João está dizendo, olha, essas minhas 2 testemunhas são os 2 candeeiros. São também, volta lá para Apocalipse 11, eles são as 2 oliveiras. Você já viu Jesus usar isso aí? Você já viu Jesus enviar os seus discípulos de 2 em 2 no Novo Testamento? Você já viu Jesus falar que é engraçado, mas os discípulos têm 2 qualidades, eles são sal e luz. São símbolos conhecidos. São desconhecidos para aqueles que querem criar no livro de Apocalipse algo que Deus nunca revelou. Mas para os filhos de Deus, quando nós olhamos para o todo das Escrituras, nós sabemos quem são essas 2 testemunhas. Gente, para ser bem rápido e não gastar muito tempo nisso, as 2 testemunhas são um reflexo da igreja. São a igreja. Essas 2 testemunhas aqui são os candeeiros, ou são as oliveiras, eles representam a igreja, tá? Tenta guardar isso. Toda vez que você estiver interpretando as escrituras, use esse critério. Que imagem que é essa daí? O que é? Eu não estou conseguindo enxergar, pode me ajudar fazendo favor? É o cavaleiro? É um homem sentado num cavalo? Mas não tem todas as partes. Como é que você sabe isso? Não, você usa o todo para interpretar as partes. Você não precisa imaginar. Você já viu isso aqui um monte de vezes. Deixa eu ajudar vocês. Vamos ver aqui quem pode me ajudar. Os mais antigos agora, eu acho. Quem que é esse homem aí? Oh, Charlie Chaplin, mas não tem olho nem nariz. Como é que você sabe que é ele? Aí é que está a questão, porque você tem o todo. Se você tem o todo da Bíblia, se toda a palavra de Deus cobrir o seu coração, não há versículo nas Escrituras que você não possa entender, porque o todo de Deus é unificado. É lógico que aqui é uma brincadeira, tá? Mas é uma brincadeira que... Vamos ver um outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Será que a gente sabe quem que é? Ixi, fácil demais. Por quê? Por que eu sei que é ele? É igual a Bíblia, gente. Guardadas as devidas proporções... Como é que eu sei que o livro de Apocalipse fala nesse texto das 2 testemunhas como a igreja? Porque o todo me diz isso. O que é isso daqui? Cachorrinho. Tem todas as partes? Não tem. Mas eu tenho a visão do todo. Apocalipse é um livro que você não pode ler sem o todo. Sabe quem foi? Por isso que eu escrevi lá, autor humano. O autor verdadeiro de Apocalipse é o Espírito Santo de Deus, que revelou de Gênesis a Apocalipse. Ele é o Senhor, então eu preciso usar o todo. Aí eu leio lá no Antigo Testamento que Josué e Zorobabel eram as 2 oliveiras, e eles representavam o quê? A igreja.
Eu leio no Novo Testamento que Jesus mandava de 2 em 2. Eu leio no Novo Testamento que as pessoas são sal e luz. E eu leio no próprio texto de Apocalipse que diz: as 2 testemunhas são os candeeiros. E o próprio Jesus já disse: eu ando no meio dos candeeiros. E os candeeiros são o quê? A igreja. Então eu sei que é a igreja, porque as partes são interpretadas pelo todo. Ficou claro? Aí vem a grande questão. Vamos ler o texto? Ficou claro até aqui, gente? Ótimo. Então vamos lá. 1260 dias. Deixa eu explicar isso rapidamente, porque também não dá tempo de entrar nos detalhes. Mas o fato é, muitas vezes a Bíblia usa números para se referir a coisas longas e coisas curtas. E ele usa números para isso, tá? Aqui tem uma certa utilização de símbolos também para formar esses 1260, mas o importante é entender que é um período longo. Tá? Que nem 1000 anos é um período longo. Não é que o mundo vai acabar no ano 1260, coisa do tipo. Não, é apenas um período longo. Depois as testemunhas elas vão morrer e vão ficar 3 dias e meio mortas. Um período curto, tá? O objetivo não é criar com essa numerologia, aliás, não existe numerologia, não é criar nada extraordinário, é uma coisa que a Bíblia usa. Ela usa no Antigo Testamento, ela usa no Novo Testamento, ela usa números para se referir a distâncias longas ou distâncias curtas, tá? Então, observe o texto agora. O que acontece com essas 2 testemunhas? Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não tem jeito. Ninguém pode impedir essa obra. Da sua boca sai fogo que devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Você já viu isso na Bíblia? Alguém transformou algo em sangue? Alguém fez descer fogo do céu? Sim, esses homens eram homens de Deus ou ímpios? Todos homens de Deus. João não está falando de nada que eu e você não conheça de cor. Ele não está falando nada que não seja parte da nossa história, da história do povo de Deus. Ele está falando de alguma coisa que nós já lemos e lemos várias vezes e que sabemos. É a nossa história, é a história do povo santo, é a história do povo de Deus, é a história da igreja. Tá? E eu tenho toda a liberdade de usar o termo igreja no Antigo Testamento, tá bom? Porque Estevão chama a igreja do Antigo Testamento de congregação. Então eu tenho liberdade para isso. Então, o que acontece com essas 2 testemunhas? Elas têm autoridade. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele falou o que para os seus discípulos? Que ele recebeu toda a autoridade e que ele distribuía essa autoridade para eles. Então, ficou claro que nós estamos falando sobre isso? É a igreja, aí vem a questão. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, a besta que surge do abismo é um dos instrumentos de Satanás. Tem 2 bestas importantes, que coisa, né? Besta importante. Tá, tudo bem. Tá gravando? Ah, meu Deus, tá. Tem besta importante. Tem a besta da terra, que são os poderes humanos, e a besta do mar, que são as filosofias, os conhecimentos intelectualizados e então que se opõem contra o povo de Deus, tá? São instrumentos de Satanás. É a trilogia de Satanás, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Satanás é tão imitador que ele imitou até uma trindade. É verdade isso. É a trindade de Satanás, a besta do mar, a besta da terra e o dragão, que é... Fala. Existem várias teorias. Como o número 7 é a perfeição, o 666, uma dízima periódica, pode ser simplesmente uma referência, como o próprio texto diz, ao ser humano, que ele quis ser como Deus, mas nunca será. É bem provável que seja isso. Por isso que o texto diz, é o número do homem, do ser humano.
Tá? Agora, o mais importante para nós no texto é observar a mensagem. Por que esse número vai ser dado? Para que as pessoas estejam debaixo do governo de Satanás. Para que uma hora eles digam assim, eu não posso comprar, eu não posso vender. Por quê? Porque eu não tenho número. Entende? Basicamente, isso quer dizer o seguinte, se você não entrar no jogo do mercado, você não tem espaço. Isso é de Satanás. Com certeza. Fala. Não entendi. Se está longe disso, está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Se você não entrar no jogo do mercado, você não tem espaço. Exatamente. Se você é um cristão, se você não der propina, você não consegue. Entendeu? Isso de Satanás. Sem dúvida nenhuma. E o que o pecado faz? Por isso que o João diz o seguinte, olha, se você se seduzir a isso, perdeu a fidelidade. Perdeu. Porque ou você ama a Deus ou ama o mundo. Você tem que escolher um dos dois. O próprio Senhor Jesus disse com clareza, ninguém pode ficar com um pé numa canoa e um pé na outra. Ninguém pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e ao mundo. Não tem como. Então, esses números, isso é chamado de princípio operante. Eu acho que eu coloquei isso daí em algum lugar. Princípio operante é o seguinte, os símbolos, eles mostram um princípio operante. Eles mostram como Satanás age em todas as épocas. Tá? Aquelas cartas que foram dadas para Apocalipse, ou em Apocalipse, não são só para aquelas 7 igrejas. Se 7 é o número da perfeição, isso significa que são para todas as igrejas. Aquelas coisas que eles viveram lá, coisas eram específicas para eles, mas coisas são para nós hoje. Apocalipse fala do presente, do passado e do futuro. Tá bom? Ok. Então, vem a questão. Então é a igreja, gente. Alguém não está convencido que é a igreja? Eu espero que ninguém levante a mão, porque eu não vou ter tempo aqui de explicar, mas é. É a igreja, pelos símbolos, por ser os candeeiros, por se referir às oliveiras, pela tarefa que eles fazem, pelo fato de sair fogo da boca, devorar as pessoas, pelo fato de ser poderosa em autoridade. Só tem um instrumento que Deus nos deu aqui, que é chamado de igreja. Eu não estou falando de igreja como instituição, tá? Não estou falando de igreja como templo, estou falando do povo de Deus. O povo de Deus tem autoridade, tem poder, e não tenha dúvida disso. Vocês estão ouvindo aqui os missionários falando. O povo de Deus, quando fala, tem autoridade. Esse povo, então, de Deus prega a palavra, só que, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E agora? Quando Jesus foi tirado da cruz, as pessoas pensaram que era o fim. Esse aqui é um quadro de Rembrandt, tá? Eu admiro demais Rembrandt, por ser um cristão. E o maior pintor que esse mundo já conheceu. Quando Jesus foi tirado da cruz, as pessoas falaram, acabou. Quando Jesus foi tirado da cruz, as pessoas disseram, acabou tudo. Às vezes a igreja continua passando por isso. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Em torno de 24 e 25 de agosto, a minha memória pode estar falhando agora, ou 25 e 26 de agosto, de 1572, os cristãos foram convidados para um casamento na França. Era a noite de São Bartolomeu. Catarina de Médici achou que os cristãos não deveriam se unir aos católicos e mandou que matassem todos os crentes. Todos os protestantes. Foi o massacre da noite de São Bartolomeu. Esse é um quadro dela andando pelas ruas, no meio de mortos. Paris tinha 300 mil habitantes, à época. Só na noite foram assassinados mais de 3 mil protestantes. O massacre se prolongou e existem historiadores que mencionam em torno de 100 mil cristãos mortos. Numa cidade que tem 300 mil habitantes? Pensaram que podia acabar com a igreja. Às vezes parece que a igreja morreu, gente. Tá? Será o fim da igreja de Cristo? Olha aqui. Talvez você gostasse dele, talvez você goste dele,
Ele já está morto há bastante tempo, mas a influência desse homem é gigantesca. Ele tinha uma banda, como é que chamava a banda dele? Os Beatles. Esses caras aqui acharam que eles tinham finalmente colocado uma pedra nesse negócio chamado igreja. Uma das declarações mais famosas dele é justamente essa: nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Ele morreu poucos dias depois. As pessoas acham que a igreja chegou ao fim. Aqui, ó, ele vai dizer o seguinte: eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em tarô, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Buda, eu só acredito em mim. Deus é um conceito pelo qual medimos o nosso sofrimento. Deus é apenas um conceito. Esse negócio de igreja não existe. Isso está morto, morreu. Quer ver um outro? Olha aqui. Esse homem aqui, ó. Nietzsche. Frase mais conhecida dele. Você não sabe nada de Nietzsche. É que a minha área é filosofia, gente, então eu não consigo escapar desse negócio, tá? Eu trabalho com filosofia da educação. Então, Nietzsche tem uma frase famosa que é: Deus está morto. Aqui no texto de Apocalipse, as pessoas matam a igreja. Elas matam e elas fazem isso com prazer. Vocês vão ver daqui a pouco. Muitas pessoas têm tentado matar a igreja. Pessoas como esse daqui, olha. Essa frase dele está num dos seus livros, diz assim, a tradução não é boa, tá? Então eu vou traduzir para vocês, não, só consertar uma palavra. Enquanto o padre, ou enquanto o pastor, esse negador, caluniador e envenenador da vida por profissão for aceito como uma variedade de homem superior, não poderá haver resposta à pergunta: quem é a verdade? A verdade já foi posta de cabeça para baixo, quando o advogado do nada, que é o pastor, foi confundido com o representante da verdade. Você acha que isso aqui pesa? Isso aqui é a besta que vem do mar, ou da terra, tentando colocar um fim na igreja, tentando acabar com aquilo que Deus criou. No livro de Apocalipse, meus irmãos, parece que Satanás venceu. Essa é uma das figuras que mais me impressiona quando eu me lembro de Satanás. Esse é o deus Baco, o deus do vinho. Interessante colocar ele aqui, porque a Babilônia é justamente isso, né? Ela tem na taça, ela tem uma mão na taça cheia de vinho, ou seja, cheia de prostituição, tá? Será que Satanás venceu? Será que a Babilônia venceu? Será que o que aconteceu que está nesse quadro? Esse quadro aqui ficou muito famoso, que apareceu no filme Batman vs Superman. Se você colocar o quadro nessa posição, Satanás está vencendo a batalha. Se você colocar nessa outra posição, os anjos estão vencendo a batalha. Afinal de contas, quem venceu? O texto de Apocalipse diz que a igreja foi morta. Nós vamos acabar? Amém, amém, irmão. Vai ser. Será que nós vamos acabar? Por que Deus permitiu isso? Parece loucura, mas as coisas de Deus não são o que parecem ser. Ele precisa fazer isso. A derrota é aparente, a derrota é estratégica. Oi? Sim. Irmãos, às vezes a gente acha que não vale a pena. Às vezes a gente acha que foi derrotado. Preguei o evangelho tanto tempo, ele se tornou ímpio. Meu filho abandonou o evangelho. Minha mãe não quer saber. Parece que eu fui derrotado. Não foi. Não foi. Mas às vezes parece. E é isso que é duro. Mas o texto de Apocalipse foi escrito para consolo, conforto e fidelidade. Ele reina e sempre vai reinar. Mas parece que é obra missionária. Vocês percebem o quanto que esse texto é missionário? Parece que a obra missionária chegou ao fim. A igreja foi derrotada. Não foi. O texto continua.
E ele vai dizer o seguinte: o leão vai vencer e vai vir buscar sua noiva. Diz aqui o texto que o seu cadáver ficou estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Interessante essas duas imagens. Sodoma e Gomorra, conhecida por sua prostituição, pela maneira como eles lidavam com as coisas sexuais e como eram promíscuos. E o Egito, conhecido pela sua ambição. Queremos voltar para o Egito, queremos os alhos, as cebolas, queremos as coisas boas do Egito, queremos viver lá no Egito. Essas duas coisas ainda seduzem muito o ser humano, o prazer e o poder. O prazer e o poder ainda têm causado muito dano, as pessoas ainda amam essas duas coisas. Elas amam o prazer, elas amam o poder. Tá? Então, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro daquelas cidades onde há igrejas presbiterianas, e existe. Aqueles países onde há igrejas cristãs que estão se transformando em boates, cassinos, sim, se estão se transformando em hotéis, para nossa vergonha. Para nossa vergonha. Eles não permitem que os cadáveres sejam enterrados. Homens de todas as tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, eles querem implementar uma vergonha ao extremo. Quando um grande inimigo era derrotado, um grande soldado era vencido, se fazia isso, pegava o cadáver dele e então andava de cidade em cidade mostrando esse cadáver. No Brasil, nós temos uma cena interessante aqui, que aconteceu no Brasil, quando o Lampião foi morto. Pegaram a cabeça do Lampião e do seu grupo e andavam pelas cidades mostrando. Tiradentes, claro. E aí você tem um monte de outros. Quando o inimigo é derrotado e você quer lançar vergonha sobre ele, você faz isso, você não enterra imediatamente. Você usa o corpo dele, tá? Como é que é? Sim, tem uma série de mártires. Sim, claro. Sim, sim. O fato é que é o seguinte, os nossos inimigos, eles não querem só nos derrotar, eles querem lançar uma profunda vergonha sobre nós. É sempre assim. Se eles puderem nos envergonhar ao extremo, ótimo, alcançar o seu propósito. Mas, irmãos, como eu disse, as obras de Cristo são invencíveis. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Veja que o verso 13 diz que houve um grande terremoto e um monte de pessoas morreu. Acabou? Não, não acabou, não é o fim ainda. Perceba, não é o fim. Mas esse texto está falando do último dia, do tempo final. Não, não é. Versículo 13 diz que ainda veio um terremoto, matou um monte de pessoas, e um monte de gente viveu. Do que esse texto está falando? Do nosso tempo. Ou seja, do início dos últimos dias, que é quando Jesus ressuscita, até o dia da volta de Cristo. Haverá um momento em que isso aqui vai acontecer, mais especificamente? Sim, haverá. Mas isso aqui é um princípio operante. Ao longo de toda a história, as 2 testemunhas vão se levantar para falar contra o pecado. E ao fazerem isso, sairá fogo da boca. Ou seja, nós pregamos a verdade de Deus. E ao fazer isso, a igreja é odiada. Quando a igreja morre, e eles acharam que ela morreu de fato, quando a igreja sofre um baque, observa aqui que no verso 10, eles ficaram tão alegres, que os habitantes sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns para os outros, porque esses 2 profetas faziam o quê?
atormentavam. É assim que o mundo nos vê. Aliás, lembra que aqueles apóstolos chegaram lá numa determinada cidade e eles foram tratados como os homens que causavam tumulto no mundo. Os homens que estão causando tumulto. Então, essa igreja, ela sofre com isso, irmãos. Bom, o Senhor é vitorioso sempre, tá? Guarde isso daqui, ó, peraí. Aqui, opa, peraí, ó lá. Tá bom? Para que você entenda, você pode ser uma ovelhinha, fique tranquilo, tá? O Senhor é bem maior. Bom, para a gente aplicar isso tudo, porque essa é a parte importante. Por que eu tenho que orar pelos missionários? Porque eles vão enfrentar isso aqui que nós colocamos agora. Você acha que o missionário, quando ele sai para falar, ele tem autoridade? Tem. Você acha que quando ele fala, ele não fala com poder? Fala. Quando ele sai para pregar, não leva a autoridade da palavra, e ela é fogo consumidor. Palavra é fogo consumidor. Ela é espada. Ela é poderosa, ela, como diz Jeremias, é o martelo que esmiuça a pedra, a penha, não há dúvida disso. Agora, o que esses homens, o que essas mulheres vão enfrentar? Grande oposição, irmão, você tem que interceder por ele. Eu te pergunto, ainda existe perseguição? Testemunhas são mortas? Claro que são, por isso a igreja perdeu. Quando os nossos irmãos são martirizados por aí, nós somos derrotados? Não, mas a gente tem que orar intensamente por eles, porque o que eles vão enfrentar ao pregar a palavra de Deus? Coreia do Norte tem 100 mil crentes na cadeia. Será que esse texto está se cumprindo? Claro que sim. Sempre se cumprirá até o final dos tempos, porque esse é um ciclo de informações. As informações têm um começo e têm um fim, ou seja, esse texto é um princípio operante, é assim que será. A besta, ou aqueles que são instrumentos de Satanás, vão sempre se levantar contra a igreja. Agora, o mais importante, a igreja vai perder a batalha? Não vai, gente, não vai. Ainda há intenções de morte? Sem dúvida. Se eles pudessem, eles acabariam com a gente? Sim. Eles vão perseguir a gente até o último minuto. E eles vão fazer isso de muitas maneiras. Afetando a família, trazendo sobre a família mentiras, trazendo sobre o evangelho mentiras. Como é que eles vão fazer isso? Com muitas estratégias. Eles vão se alegrar quando uma igreja fecha? Você acha que eles vão ficar felizes se aqui no lugar dessa igreja tivesse alguma outra coisa? Eles iam. Os nossos inimigos, eles não se alegram com a obra, por isso que constantemente eles estão se levantando contra, constantemente. Agora, a igreja vai perder, existe alguma possibilidade, irmão, da sua obra, da obra de Deus através de você, alcançar um resultado negativo? Você tem medo de fracassar como missionário? Não tenha. A obra não é sua, é de Deus. Você tem medo que você vai ser presidente da SAF, ou presidente da UPH? Eu vou dar mais a minha vida para a igreja do que eu dou para o trabalho, vou perder. Perder se você não fizer isso. Perder é você seguir o que o mundo te coloca. Aí você perde. Agora, entenda isso. Às vezes a vida cristã é mal compreendida, porque nós pensamos numa vida cristã que Deus nunca prometeu para nós. A igreja aqui passa por uma grande derrota, mas o evangelho por aí é o evangelho triunfante, que o crente só recebe bênçãos. Leia de novo Apocalipse, leia de novo o que João recebeu de Cristo Jesus, e você vai ver uma igreja perseguida. A promessa de bênçãos é lá no céu, aqui na terra é apenas vislumbre. Se Deus nos der o suficiente, Ele tem poder para isso, amém, mas não tenha medo de fazer a obra, não tenha medo de ser derrotado. Nós às vezes temos medo disso, nós temos medo de sair como missionários, ou de fazer o que Deus colocou em nosso coração, porque temos medo de ser derrotado. Não tenha. Você já imaginou isso aqui se cumprindo na sua vida? Deus falando para você, subir para cá, diz o verso 12, e subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos contemplavam.
Isso é o que Deus tem para os seus fiéis. Agora, não é fácil. Irmãos, olha, o que vocês têm que colocar diante de Deus quando você estiver orando pelo missionário? Peça para Deus fortalecer ele. Peça para Deus proteger ele. Peça para Deus o guardar para que ele seja forte o suficiente, porque ele está no meio do fogo. Ele está no meio do pior lugar possível, porque ele está lidando com pessoas que, como aqui nesse texto, não querem o evangelho, eles querem se alegrar, ou seja, eles querem que a igreja não exista, porque a igreja fica falando de regras, a igreja fica falando de moralidade, a igreja fica falando de coisa certa e errada. Eu não quero isso, eu quero que as portas se abram, eu quero fazer o que eu quero dar presente, eu quero festejar. Olha como esse texto se encaixa no povo brasileiro. Eu quero festejar, eu não quero isso. Então, esses são os missionários. Então, interceda, clame por eles, mas clame incessantemente também, para que eles sintam a alegria de saber que o que eles estão fazendo, ninguém vai impedir. Interceda por eles, para que eles tenham no coração a certeza de que a semente pode morrer, mas ela morre para germinar. Interceda a Deus para que eles tenham convicção de que o que eles estão fazendo pode, num primeiro momento, parecer uma derrota, mas as coisas não são o que parecem. Então peça pelos missionários a alegria da salvação, das almas que vão ser salvas. Peça a Deus por eles, para que eles desfrutem dessa imensa alegria de saber que um dia Deus falará para cada um de nós: sobe aqui, vem para cá, e nós vamos entrar no céu. Peça a Deus por eles nesse sentido, tá? Bom, acho que eu já falei demais. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que pelas minhas contas eu ia terminar por volta se eu tivesse, pastor, tá certo o horário aí? Não, se alguém, agora é a hora para vocês fazerem perguntas. Fala. Oi, irmão. Sem dúvida. Sim. A gente vê o livro de Sansão, né? Porque muitos até a própria igreja lamenta a morte de Sansão, mas certo. Coletivamente a gente pensa que Sansão vencia, depois ele é morto. Mas a última coisa que acontece, exato, destruir, inclusive ele foi exposto também em praça pública também. Ele, claro, ele é um desses casos, Sem dúvida. Olha, exato, no caso de Sansão, o grande triunfo é ele ter mudado de vida. Essa foi a grande conquista da vida dele, tá? Sansão é um caso típico, é um princípio operante também, guardadas as devidas proporções, daquele crente que tem tudo. Os pais o educaram, ele aprendeu tudo de Deus, mas ele troca tudo isso por um prazer do mundo. A grande vitória de Sansão realmente é a sua mudança de vida no final, tá? Eu creio que aquilo ali foi um momento de conversão para ele, tá? Eu espero que... É verdade, minha irmã, muito bom. As coisas não são o que parecem, né? Ele estava cego aí, verdadeiramente ele enxergava. Mas foi um momento muito... A Bíblia está cheia desses momentos em que você acha que o povo de Deus, ele chegou ao final da linha. E não só a Bíblia, mas a experiência da vida também nos diz isso. É claro que a experiência, ela não pode ser tomada como inerrante. A experiência é parte da nossa história, né? A gente tem histórias de coisas que parecem ter acabado e de repente ressurgiram do nada. Agora, a Bíblia, as Escrituras, essa verdade sim é inerrante e é o princípio que você deve usar para tudo na sua vida. E há muitas vezes nas Escrituras que parece que o povo de Deus ia ser derrotado, mas Deus faz desse momento um momento de vitória lá na frente, tá? Agora aqui em Apocalipse é fundamental isso. Fala, minha irmã. Justamente nessa parte em que parece que o povo de Deus foi derrotado, não seria para depois essas pessoas que derrotaram, Deus trazer juízo sobre isso? Ah, sim, trazer juízo para eles, claro. Porque muitas vezes aconteceu isso com Sim. o povo de Deus. Sim. As nações vinham, Sim. tomavam e depois isso servia para juízo de Sim. Deus diante
Deuteronômio, se eu não me engano é o capítulo 9, eu tenho que procurar aqui, tá? Deus fala assim, ó, não pensa vocês que vocês estão entrando em Canaã e matando todo mundo porque vocês são bons, que eu estou fazendo isso para juízo deles, tá? Tem claramente indicação disso. Deuteronômio, eu acho que é 9. Mas sim, com certeza, tá? Fala. Irmã, não tem como a gente não perturbar. Nós somos a última barreira. Sim. Irmã, não tem como, porque nós lidamos com uma coisa chamada verdade. E isso incomoda o ser humano absurdamente. Eu trabalho num ambiente onde a maior parte das pessoas são jovens, universitários, que alguns vieram de família cristã, outros de católica, tal, estão lá de alguma maneira buscando conhecimento. Eles têm uma dificuldade imensa quando nós falamos para eles sobre verdade, e nós falamos. Mas isso é verdade absoluta, eles vão falar, imagine, isso não existe. A verdade pode ser circunstancial, existencial, histórica. São os 3 modelos de verdade que eles aceitam hoje. Verdade histórica, no passado isso era verdade. Entendeu? Quando meus avós casaram, você tinha que casar puro. Isso era verdade histórica. Verdade existencial, eu preciso dela para viver. Então, por exemplo, vou ao banco e pergunto, quanto eu tenho de dinheiro aí? 0 é uma verdade. Verdade é existencial para a verdade. E a outra que eles admitem é a verdade circunstancial. Eles chegam para a menina e falam, eu te amo. Dali 2 semanas eu te odeio. Naquela circunstância eu te amava. Só esse tipo de verdade que eles aceitam hoje, tá? É bem típico do nosso mundo, um mundo fragmentado, onde você tem, até a verdade você tem que falar, não, que tipo de verdade você está falando? Agora, quando você chega para falar, isso aqui é verdade absoluta, as pessoas pulam desse tamanho, minha irmã. Tá? Irmã, Jesus... Verdade não é uma... Presta atenção, gente. Verdade não é um negócio, não é uma neblina que fica assim percorrendo o mundo. Não é uma ideia. Verdade é uma pessoa. Você pode olhar nos olhos da verdade. Um dia você vai olhar nos olhos de Jesus e perguntar para ele se é verdade. E ele vai responder para você, eu sou a verdade. A verdade tem personalidade e pessoalidade. Nós não estamos falando de uma entidade sobrenatural que percorre o mundo. Não, não. A verdade pisa nesse chão aqui. O dia que ele voltar, isso vai ficar evidente, vai pisar no chão desse mundo, porque verdade é uma pessoa. Também, minha irmã, e muito. Sem dúvida. Então, agora, isso tudo mostra o mundo que nós estamos vivendo. A igreja sempre vai ser confrontada. Você tem que orar incessantemente pelos missionários, tá? Incessantemente, porque textos como esse nos mostram o que há de vir ainda, tá? Lembra que Apocalipse fala do presente, do passado e do futuro. Fala, meu irmão. Como é que é? Existe a verdade absoluta, mas até ela vem sendo questionada, né? Sim, seriam axiomas da filosofia, mas até isso vem sendo questionado. Depois que surgiu a mecânica quântica, a biologia quântica, a teoria quântica de maneira geral, vem sendo questionada. As leis de Newton vêm sendo duramente questionadas por isso, tá? Existem pensadores como Elia Prigodini, é um cara que questiona profundamente as teorias de Newton, porque ele não acredita que que o universo possa ter verdade. É duro, meu irmão, não é fácil não. Irmãos, por isso que nós temos que fortalecer muito as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração com a palavra de consolo. Você tem que olhar para esse texto e falar, Senhor, minha esperança é que um dia o Senhor vai me ressuscitar, que o Senhor vai me chamar para o céu, que eu vou experimentar das tuas dádivas. A minha esperança nesse texto é que quando todos falarem para mim, foi derrotado, aí que eu sou vitorioso. A esperança desse texto é saber que o Senhor há de me fazer alcançar o propósito final, mesmo quando todos falarem para mim, aí, tá vendo? Que vergonha, hein? Você foi derrotado. Não fui. Mesmo quando o mundo falar para nós, olha, vocês perderam, Deus é que vai falar, não, vocês ganharam.
Então, um texto como esse tem que aquecer. Pensa a importância disso para aquelas pessoas que iam para as arenas, que eram devoradas por leões. Pensa a importância disso, a importância dessas pessoas. Elas estavam ali sendo martirizadas, elas se perguntavam, valeu a pena? Elas iam lembrar de João e falar assim, nossa, valeu, porque o meu sangue aqui vai representar a glória lá na frente. Fala. Terrível, né? Certo. E mesmo assim, ela, em lágrimas, no depoimento dela, ela dizia que ela sabia que Deus estava com ela. Amém. Não tinha tristeza, porque ela sabia que a alegria com a ex-mulher era maior. Irmãos, Então, a gente ainda tem esses exemplos, não foram só nas arenas, eles ainda estão com a gente hoje. amém. Ainda vê esses Sem dúvida. Exatamente. Por isso que eu te falo. Exatamente. Por isso que eu estou te falando que não é um momento único. Isso aqui vai acontecer uma vez só. Não. O livro de Apocalipse fala de coisas que se repetem. Agora, irmã, tem que orar por essas pessoas para que elas encontrem uma forte alegria no Senhor, mesmo na dor. Porque não tem como repor a vida de um filho. Não tem. Não tem como repor alguém no lugar. Perdas assim são dores intensas, só oração. Então, orem incessantemente por esses irmãos, tá? Porque a minha aula aqui é sobre intercessão. Então, o reverendo José João já falou tudo de missões, com certeza. Mas, então, intercessão se você se dispôs a orar, interceda incessantemente para que essas pessoas encontrem alegria no Senhor.